Fala galera, a Ix aqui, passando para deixar um recadinho rápido. A gente teve uns probleminhas no áudio do programa da semana, então vocês talvez reparem que o áudio do Arthur ficou um pouquinho chiando, o meu áudio em alguns momentos ficou dando um pouquinho de eco ali. Mesmo assim, a gente achou que valia publicar o programa, tá um papo super bacana, então a gente espera que vocês curtam aí e bora lá pro programa da semana. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, tô muito feliz que o curso ontem foi muito legal. Eu sou a Ix e se você tá feliz, eu tô feliz também, meu caro Arthur. Caraca, coisa bonita. Clima amistoso entre os brothers hoje. Gravar domingo de tarde é isso, né? O clima tá mais tranquilo, tá mais de Pois boa. é. E no programa de hoje a gente vai falar o seguinte assunto: cultura, silos, aquisição, politicagem. A entrevista do ex-head de produto do Twitter no podcast do Lene. Bastante conteúdo aí, num só conteúdo, né? Bastante coisa pra gente falar. Mas antes da gente ir pra esse conteúdo, o que a gente tem aí de Jabazex da semana? Eu já comecei falando ontem, rolou o workshop presencial, né, de pensamento crítico e analítico. E olha, foi muito massa, teve muita troca, muito networking e claro, muita mão na massa também. E a agenda tá cheia desse mês, a gente vai ter mais 2 cursos, esses vão ser online, mas spoiler aqui, na próxima edição do podcast a gente já traz a data da próxima edição do curso presencial do pensamento crítico e analítico, mas para esse mês, o que a gente tem semana que vem, dia 11/5, próximo sábado, vai ter a segunda turma do curso de AI para PMs, comigo, com o Efren, a Iqueira vai dar ao ar da graça lá também, e dia 18/5 temos a segunda edição do Pensamento Crítico e Analítico, mas esse vai ser online também, que é daqui 2 finais de semana, ainda tem umas inscrições, você vai ver, essa semana vai brotar a inscrição, né, por conta que as pessoas são pessoas, né? Então, é isso aí. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! A gente vai começar o programa de hoje com... Hoje a gente tá só com um conteúdo, né? Mas é que acho que esse gerou tanto assunto e tantas conversas entre a gente aqui que a gente falou, pô, vamos aprofundar nesse ao invés de falar sobre várias coisas, que é a entrevista do Eivon, o sobrenome dele é impossível, Beikpour, eu acho, que é ex-head de produto do Twitter, foi o founder do Periscope, que foi adquirido pelo Twitter ali, depois virou head de produto, no podcast do Lenny Rachitsky, que tem bastante tempo que a gente não traz conteúdos do podcast do Lenny aqui, então a gente tá encerrando aí algum tempo que a gente não trazia algo. E, cara, esse podcast por si só vale a ouvida inteira, eu acho que tem muito conteúdo rico lá. Teve alguns pontos que eu pesquei aqui que eu acho que a gente queria discutir mais, e o Arthur acho que teve outras coisas que ele trouxe aqui. Então, acho que os pontos que mais me chamaram a atenção pra gente conversar sobre. O primeiro é a estratégia deles para fazer o Twitter voltar a crescer. Eles estavam estagnados ali em Daily Active Users e o que eles fizeram foi focar no core do produto. E eu acho que tem uma discussão legal Ó o aqui Brilliant entre Basics aí, ó. total, de você fazer o básico bem feito, que o Arthur sempre fala aqui, versus aquela coisa de você achar que a próxima nova funcionalidade brilhante é a coisa que vai fazer o seu produto voltar a crescer. A segunda coisa é a importância de você consumir produtos para ganhar esse senso de produto, esse product taste, né? Então ele fala isso mais pro final ali de, pô, cara, o que eu faço é consumir muito produto e testar coisas diferentes. E eu acho que muito do motivo da gente fazer esse podcast, da gente fazer o produto da semana, é isso, inclusive, pô, a gente gosta de testar coisas e a gente acha que isso ajuda no nosso dia a dia e ele traz isso também. E uma terceira que eu acho que a gente fala bastante aqui sobre, que é, cara, quando os frameworks mais atrapalham do que ajudam. Então ele dá especificamente ali o caso do Jobs to be Done no Twitter. E o que eu achei interessantíssimo é quando você, como líder, tem que defender esse uso de um padrão, de um framework, mesmo sendo algo que você ou não acredita tanto, ou que você tá vendo não funcionar tão bem, né?
E aí, Arthur, o que você achou desse programa? Cara, gostei muito do episódio, assim. E é engraçado, né? Twitter, ele é o caos há muito tempo. Desde É, sempre, né? desde sempre. A galera acha que o Twitter era caótico depois que o Elon comprou. Mas, cara, eu tô no Twitter desde 2009. Sempre foi caótico. Na liderança do Jack era uma maluquice. Aí teve a primeira saída do Jack, a volta dele. Sempre foi uma empresa muito. Tipo, você olhava assim e você falava, as coisas lá dentro devem ser uma completa maluquice, né? Inclusive, tem um livro muito bom. Eu já falei aqui em vários episódios que eu não gosto de ver os livros só da teoria, né? Eu gosto de ver os behind the scenes e etc. Tem um livro que é contando os bastidores da criação do Twitter. Como os três founders tentaram dar rasteiro um no outro, caos que sempre rolou e tal, mas também de como foi a mudança de comportamento, o que o Twitter fez no mundo, né, de como que mudou, realmente foi uma mudança de comportamento e tal. Mas fica a dica aqui do livro, recomendo, é uma leitura super simples, o livro chama A Eclosão do Twitter. Uma aventura de dinheiro, poder, amizade e traição. Parece novela, né? Nome de novela, mas enfim, que é Parece. quase uma novela. O livro é quase uma novela. Mas é baseado, é fatos reais mesmo. E é do Nick Burton, então fica aqui a dica do livro. Mas indo por partes aqui, começando os tópicos que você falou, acho que o primeiro, o lance do core versus sair construindo várias coisas para the next big thing que vai fazer o seu produto crescer de fato. O Twitter tem, ou tinha, né, uma estratégia interessante, né, assim, de comprar outras empresas e deixar os founders tocando os projetos, né, tocando as iniciativas lá, meio que tipo, intraempreendedor, né, lá na companhia, Uhum. tocando as paradas e tendo ali. A estratégia era boa, eu particularmente gosto dessa estratégia, e depois a gente fala um pouquinho mais, mas o problema era que não esbarrava na própria cultura do Twitter, né? Da politicagem, do não fazer, que acabava atrapalhando. Ou até quando isso era colocado ao extremo, quando eles fizeram lá a compra do Periscope e do Vine, e ao invés de falar, inclusive ele fala isso, né? Pô, ao invés de a gente juntar as forças e falar, cara, como que a gente domina essa parada, como que cada um não tinha uma visão única sobre o live stream, né? É, Então, eu acho que tem uma parada interessantíssima sobre isso que ele fala, que o Twitter sempre foi muito bom em antever movimentos ali do mercado de social media e tal. Então, de porra, entender muito antes que vídeos curtos poderiam ser o futuro. Ele dá N outros exemplos desse tipo de coisa no Twitter, e aí você entra naquela coisa da importância da execução, né? Não adianta nada você ter a visão certa no tempo certo se a sua execução não for boa o suficiente, porque não vai virar, né? Então você pode, porra, ter o insight, ter tudo a posição, você estar na posição correta pra se apropriar daquilo e tirar vantagem e ainda assim você não conseguir por questões de execução. pois é. E outras coisas, agora indo pra. Na verdade, a continuação disso que a gente tá falando. Uma outra coisa que ele falou bastante é sobre como que. E a gente já falou nisso nos episódios lá atrás, sobre que o papel da liderança é muito repetir a mensagem tipo, infinitas vezes, né? E ele fala que esse foi um dos desafios no Twitter em vários momentos disso, assim, de como, cara, de repetidamente falar, cara, essa é a visão, essa é a estratégia, repetindo a mensagem, que como é importante, porque isso acontecia, só que essa para a camada do middle management, mas do middle management para baixo não acontecia tanto. E até mesmo a galera de baixo não comprava tanto isso. Então, o lance de como colocar, e justamente por causa da cultura, politicagem, de vários outros fatores. E como que é importante, eu fiquei pensando nisso de como que é a importância da liderança estar na mesma página, né? E como que os founders e o C-Level conseguem identificar isso o mais rápido possível. Né, porque não adianta nada. Tá bem que no Twitter isso nem os founders tinham essa. Não estavam na mesma página, né? Por um bom tempo. Mas. Porque se não acontecer isso nessa camada, cara, vai cascatear coisas quebradas, ou coisas sem direcional, ou coisas do tipo já tirando o peso e tirando essa visão e a estratégia e tudo mais. E aí, cara, no final das contas, não vai.
Aí vai cair no lance da execução, não vai funcionar direito, né? E dentro do Twitter tinha a parada que ele fala bastante, que é Sacred Cows, né? As coisas que você não poderia mexer ali. E que é isso, puta. Pode estar contando uma história, ter uma visão foda e tal, mas se a galera de baixo não tiver comprada e tiver naquela. Cara, você tá falando isso aí, mas isso daqui é algo imutável no Twitter. E é 140 caracteres no Twitter é imutável. Isso aqui é parte fundamental do produto. E hoje acho que puta, a gente nem lembra que era 140 caracteres e que a rede continua existindo. E que, tipo, essa não foi uma das coisas que gera problema hoje no uso do Twitter. Mas tem várias outras coisas que geram, mas essa não é uma parada. E, pô, você olha no passado e fala assim: caralho, puta, vai aumentar o número de caracteres, vai mudar completamente o que é isso daqui. E não é, né? Então é importante tanto de você comunicar bem essa visão, quanto de você questionar coisas que muitas vezes são. Ah, isso aqui é imutável, isso aqui não dá pra mexer, isso aqui é core e vai ser assim porque sempre foi assim e não, tipo, essa é a coisa bonita de às vezes uma pessoa que vem de fora é conseguir questionar por que a gente não faz isso desse outro jeito, e às vezes a resposta muito comum, às vezes é porque sempre foi assim, não tem bem uma explicação. Então, vamos tentar outra coisa, ver qual é? Cara, e esse é um grande poder, assim, de quem tá entrando numa empresa nova, os primeiros, até você começar a ser consumido pelo dia a dia, isso, assim, né, de você conseguir olhar de outra, o zoom out ali, que a gente sempre comenta nos episódios, que é um desafio para a liderança também, né, de sempre estar incentivando o time a fazer esse zoom out, é questionar, lógico, tem coisa que vai ser aquilo aí, mas é questionar o status quo mesmo, né, pô, é assim, mas se Não não tenha tiver, o que vai dúvida que acontecer? o dia a dia ele vai te consumir. Você pode achar que Total. não, mas ele vai te Não, ele consumir em vai, algum momento. definitivamente. Por isso que eu tô dizendo que os 90 primeiros dias aí, provavelmente são esses dias que você consegue estar com o zoom out mais out possível, né? E posteriormente, aí eu acho que é um desafio da liderança, como conseguir fazer não a galera não entrar no zoom in o tempo todo, ter momentos para fazer o zoom out, e até a própria liderança também. Mas o que mais que você viu aí de interessante nesse episódio? Cara, uma coisa que, putz, eu já fiz muito, e eu gostei muito que ele falou, o lance do 0 pro 1, de construir produtos do 0 pro 1, que é muito difícil se o time inteiro não tiver na mesma visão. E aí ele fala bastante como, pô, times pequenos ajudam nisso e tal. E eu fiquei lembrando aqui alguns casos que eu tirei do 0 pro 1 e que, cara, foi muito maneiro, sabe? E que a gente fez o mínimo, assim, o mínima quantidade de pessoas possíveis juntas e, cara, todo mundo, um dando pitaco junto com o outro ali, mas todo mundo construindo, sabe? Eu lembro quando a gente fez a primeira versão do iFood Pedal, cara, foi literalmente, inclusive, mandar aqui um salve pra Janaína e pro professor, que era o Dev, a gente chamava ele de professor. E, cara, foi literalmente nós três, era eu e dois devs, a gente foi lá e fez a primeira versão, cara. Eu desenhei as telas da primeira versão e tal, não sei o que. A gente foi lá e, cara, em um tempo recorde, colocamos a parada no ar pra testar e depois começar a evoluir. E depois isso foi de fato, foi pra um time e tal. E, pô, eu lembro também quando a gente fez a vistoria online na Use, que foi a mesma coisa, assim, foi um time bem enxuto, era o time de mobile. Cara, pau na máquina e, pô, colocamos no ar. Depois foi eleito uma das 50 melhores soluções de seguros do mundo e hoje. Bom, praticamente se você faz o Story Online, porra, a gente deu um empurrãozinho lá atrás, tá ligado? Mas, pô, de como que quando o time tá comprado pra construir as paradas, de fato sai legal, sabe? É aquela coisa do. Tem muita empresa que tem hackathon, e aí você faz a hackathon, e aí o negócio que era um projeto de 5 sprints sai em uma semana, né? É o É, poder do engajamento ali. E acho que da estrutura organizacional mesmo, às vezes, você falou no seu exemplo aí de. Pô, era eu e mais dois devs ali, mais uma pessoa, e. Cara, às vezes o 0 para 1.
Você não tem que sair com um time giga, um time É, estruturado, um squad. Não, às vezes tem que começar pequeno pra andar e tem que sair com as pessoas. Você tem que começar com as pessoas que têm a skill certa pra isso, né? tá, ok. E acho que a gente, como pessoas de produto, até é ter esse conhecimento de que você. Porque tem PMs que são muito bons no 0 para 1, tem PMs que são muito bons na fase de otimização, tem PMs que são muito bons na fase de escalar um produto, tem PMs que são muito bons em expansão. E Exato. acho que a gente, às vezes, a gente como produto, acho que a gente precisa ser muito bom em todas as coisas, assim. Em outras profissões é muito mais comum. Tipo, eu tava conversando com a minha namorada essa semana, assim, ela é advogada, né? E, cara, um advogado, ele não é especialista em todas as coisas da advocacia, tá ligado? Da mesma forma que um PM não vai ser bom em todas as coisas do trabalho de produto, né? Então, como que você encaixa as pessoas certas na fase certa do produto? É um negócio que é É, muito fundamental pra você conseguir andar. total. Diria que isso é uma. Assim, conseguir identificar essa skill e conseguir montar os times para fazer isso, cara, é uma habilidade bem complexa. Assim, né? Porque ela tem N fatores e pode literalmente ser o sucesso ou a falha da parada, né? Então, realmente é bem interessante, assim. E aí, complementando, uma outra coisa que nessa linha do 0 para 1, né? Eu vou fazer a escadinha aqui, a jornada do 0 para 1 é o onboarding dos primeiros usuários, né? Depois que você coloca alguma coisa no ar. E aí, no episódio, ele conta bastante sobre que eles, cara, falava lá, entrava na live com os primeiros. Com os primeiros usuários, e um deles era o Kobe, né, Ele velho? Aí ele conta um falava, case do Kobe Bryant muito bom, velho. é, Eu teria me cagado inteiro, velho, se ele passa a nossa, não mesma tem situação. Eu tô dúvidas. falando aqui, tipo, o Kobe dá uma brincada, assim, né? Ele tava fazendo um onboard do Periscope e o Kobe manda assim: "Cara, quem vai querer usar esse tipo de produto, assim?" Ele dá uma travada, assim, e depois o Kobe fala: "Não, tô brincando, velho, isso é incrível." Então, eu teria me cagado inteiro, mano. Né? E isso eu também fiquei pensando de como isso eu acho que entra numa parte básica, né, de quando a gente tá. Tem duas partes, né? Quando a gente lança um produto, minimamente esse produto já tem algumas métricas para você conseguir saber desde o dia zero, desde o primeiro usuário, o que eles estão fazendo e o que eles não estão fazendo. E aí, aproveitando, a gente falou, quando a gente fez a primeira versão da Vistoria Online, alguns usuários estavam começando o fluxo, mas na hora de enviar não mandavam. E, pô, tava lá com o Analytics, isso acompanhando e tal, a gente tinha quem eram os usuários, eu literalmente tava ligando para esses primeiros usuários. E aí a gente descobriu uma parada que o usuário falou, pô, é porque eu tô fazendo na garagem aqui, na minha garagem não tem Wi-Fi, né, a gente falou em 2016. Aí, só que aí o app, pô, não conseguia enviar as fotos e se ele saísse do app, crashava por conta de que era justamente para ele não poder fazer o upload das fotos e tal. Mas, cara, definitivamente, eu tenho certeza absoluta, se eu não tivesse conversado com os usuários, a gente ia pensar outras 500 coisas. Mas essa eu não sei se a gente ia demorar para chegar nela, sabe? E foi tão automático, a gente começou com 3 usuários que não completaram o fluxo no primeiro 2 dias, e a resposta de todos eles foi a mesma, tá ligado? Caraca, a gente foi lá e fez um fix rápido, mas a importância disso, de conversar com os primeiros clientes daquele produto. Na Docket, a gente tem feito muito isso também com os nossos produtos de AI que a gente tem lançado, tem construído junto já com os clientes, mas o quanto é fundamental. Às vezes, uma coisinha que parece muito pequena, que passou despercebida, pô, pro usuário é super fundamental se você não conversar com ele. E não é fazendo. Eu não tô falando aqui pra fazer, nossa, tem que fazer um mega discovery, blá blá. Não, eu tô falando tão simples quanto. Quem for os primeiros usuários que usaram, entre em contato com eles. Aí você pode montar um roteirinho e tal, não sei o quê. Mas é fácil de fazer, sabe? É possível fazer. E eu vou te falar que o Data Arthur vai te dizer que 90% dos PMs negligencia essa parte. Cara, eu vou te falar que, principalmente, a gente viveu muitos anos onde o termo data-driven estava muito em voga, né? Todo mundo queria ser data-driven e tal. E isso puxava muito para um lado mais quant. Cara, esse lado quali, ele traz tanto valor e tanta descoberta ali, às vezes de forma mais fácil. É o que você falou. Cara, você falou com 5 e 3 falaram exatamente a mesma coisa. E puta, você às vezes quando quer ser muito quant, você fala, ah não, mas eu preciso ver se isso aqui é um negócio que
60%, 70% das pessoas estão tendo, não sei o quê. E eu acho que um rule of thumb que tem funcionado pra mim e vejo funcionando ao longo do tempo, assim, cara, se você falar com 10 e 5, 6, 7 te falarem a mesma coisa, você não precisa falar com 1000, velho, porque esse comportamento ele vai se parar. Obviamente, se você estiver fazendo uma boa seleção ali de com quem você tá falando, né? Mas muito comumente os problemas eles vão se replicar ali entre as pessoas. Então, a gente acha que às vezes um data point que é quase anedótico, que é uma pessoa falando é menos valioso ou tem menos peso, mas na verdade não, cara. Ele é uma coisa, às vezes você vai adiantar muito, em vez de você falar com 50 pessoas pra ouvir a mesma coisa de 30, puta, em 10 entrevistas você ouviu de 5, manda ver, velho. Isso certamente Total. é bastante provável que isso é uma parada importante ou que é uma coisa que tá acontecendo de verdade, né? Porque às vezes é um negócio que tá acontecendo, mas não é importante, mas é um negócio que de fato tá É, acontecendo, sabe? não, total, cara. E assim, tô pra falar mais, a gente tá falando do 0 pro 1 aqui. Normalmente, o quali, os primeiros usuários, é até mais importante às vezes, porque você não vai, naturalmente, você não vai ter a quantidade, né? Lógico, sei lá, se tem um produto como o Instagram, o Facebook, etc., que você já libera para trocentos milhões o seu teste ali, mas mesmo assim, os primeiros usuários, você ter esse olhar mais quali, cara, definitivamente vai te dar uma vantagem absurda, assim, para o senso de reação, né? Poder de reação para corrigir o que não tá bom e pô, aprimorar ainda mais o que já tá rolando bem. Ah, tem um podcast recente do Lenny também com o pessoal lá da First Round, que eles recentemente lançaram o curso de Product Market Fit, né? Que o, a dor do curso era, puta, todo mundo fala de Product Market Fit, mas ninguém traz um jeito estruturado, com um pensamento científico aqui de como atingir isso. E eles falam, cara, a gente já viu tantos casos que, para essa situação específica, no caso deles era B2B e tal, a gente consegue sistematizar isso nesse papo do first round, mas antes mesmo, né? Tem um texto que eu acho que todo mundo que já pesquisou sobre Product Market Fit chegou nele, que é o texto da Superhuman, do founder da Superhuman, falando qual que foi o processo deles para atingir PMF. E que no fim, se você resumir muito, cara, ele ouviu o que os usuários dele, os primeiros usuários dele estavam falando do que eles gostavam, do que eles não gostavam, e ele iterava em cima disso. Então é o básico ali, né? Tipo, principalmente quando você tá nessa fase 0 para 1, é ouvir, iterar, ouvir de novo, iterar, até se chegar num ponto onde, beleza, as coisas agora estão caminhando de fato. E ó, você falou aqui da quantidade de usuários do teste, etc. O Jacob Nielsen, ele tem a regra de 5 usuários, vocês vão descobrir 80% dos problemas. Conversando com 5. Claro, né? É que não levem isso ao pé da letra, tem várias coisas que podem interferir e tal. Mas assim, já é melhor que nada, né? Então, não somos só nós que estamos falando. E aí, outra coisa que ele falou e que a gente já falou aqui no, né, estamos sempre falando, inclusive, é do refém de framework. Essa parte aí, quando ele começou a falar, eu falei assim: a gente fala bastante disso aqui no podcast. É. E, cara, pô, pra mim, nem acho que a gente já falou tanto isso em tantos episódios que né, faz sentido se aprofundar tanto. Mas pra mim, uma das paradas que ele fala é, cara, se a sua empresa está literalmente direcionando a estratégia da sua empresa, você está dependendo de colocar isso na porra de um framework, você está bem enrolado, provavelmente vai dar muito ruim. Complementando isso, a outra parada que ele fala bastante também é sobre o aspecto de você vai ter que fazer o balanço do que é importante para a companhia e do que é importante para o usuário. E por mais que uma coisa dependa da outra, tem hora que a balança vai estar mais pesada para um lado e para o outro mesmo. E it is what it is, né? E acho que duas coisas, assim, pra mim, pegando logo esse gancho, é muito fácil, às vezes, quando você está seguindo um framework, você está otimizando muito para uma métrica, você olhar o número pelo número e não olhar o que significa estar atingindo aquele número, sabe? O que significa não estar atingindo. E aí, às vezes, tomar decisões que otimizam o número, mas são ruins no longo prazo, porque são ruins para o seu usuário, porque são ruins para o seu negócio. Então, é aquela parada, você está indo muito para mexer aquele ponteiro, mas o que significa que você está fazendo para mexer aquele ponteiro, sabe? E a outra que eu achei interessante, a gente fala muito sobre isso, né, de framework e tal, mas foi ver alguém
trazendo essa visão de uma cultura muito framework driven numa empresa muito grande, sabe? Que é o que ele fala, tipo, Jobs to be done no Twitter, independente do que eu acho sobre Jobs to be done, lá não tava ajudando. Lá tava mais engessando do que ajudando de fato. E ele fala, puta, eu acho que no core da coisa é muito legal você pensar no seu usuário, né? Que o Job to be done basicamente é isso, né? É sobre você pensar no que o seu usuário tá querendo atingir com o que ele tá fazendo. Ele fala, quanto isso não é senso comum, o quanto você precisa de um framework para isso, e o quanto você ter que encaixar essas coisas no framework te ajuda ou não. E aí o ponto que eu falei até lá no início que eu achei interessante é quando você, como líder de produto, às vezes tem que defender um formato, um framework, um jeito de trabalhar, que não necessariamente se acredita, tá ligado? Mas porque puta, é a política da empresa que todos os times têm que rodar nesse formato, ou porque a gestão que tá acima de você acredita que é aquele jeito que tem que rodar, assim, sabe? Eu particularmente tive bastante liberdade, assim, de trabalhar com os meus times da forma que eu queria, mas também já tive momentos, assim, de pensar, puta, eu acho que vale padronizar todo mundo pra facilitar e tal. E eu acho que quanto mais você sobe na escada da carreira, assim, mais você quer facilitar a sua vida no sentido, pô, se todo mundo rodasse igual, seria muito mais fácil aqui pra mim, né? Ao mesmo tempo que, pô, o quanto um exemplo aqui, às vezes um time que tem uma pegada muito mais de experimentação, tá fazendo muito mais teste e tal, ele tem que rodar num pace, num formato de processo mesmo diferente de um time que tá trabalhando num produto mais estabilizado e tal. Então, de novo, você falou, às vezes é um balanço mesmo que você tem que fazer do vou processualizar muitas coisas para facilitar a vida versus vou dar muita liberdade e isso fuder completamente aqui o dia a dia de todo o resto das pessoas, sabe? É isso. E aí eu acho que pra gente fechar, é um tópico que a gente também vira e mexe que fala aqui, que é o lance da testar que o PM deve, não só deve, como deveria ser obrigação, testar novas coisas. Né? Tá sempre testando e criando. Uma parada que ele falou que me lembrou, me remeteu muito ao paraquedismo. Mas aqui, ó, eu vou falar. Lá vem o LinkedIn Alert. Lá vem, O é que o isso. paraquedismo Preparem-se. me ensinou sobre product management. Mas brincadeiras à parte, do lance que ele fala da memória muscular. Aí no paraquedismo a gente fala muito disso, assim, de, cara, você não desaprende, isso você repete, por isso que no chão, antes de saltar, a gente repete lá a posição como se estivesse voando no chão e tal, não sei o quê, para na hora que estiver lá no ar, seu corpo lembra daquilo que você fez, né? E mesmo se você fica um tempo sem saltar, etc., fazendo outra analogia aqui, tipo andar de bicicleta, que você não desaprende e tal, mas ele fala bastante disso, né, que, cara, PM tem que estar testando, cara. A pessoa que trabalha com produto, com design, etc., tem que estar testando as coisas que estão rolando, tem que estar vendo o que está rolando, tem que estar antenado no mercado, tem que estar se ligando, porque é isso, você vai treinando criando a sua memória muscular. E acho que esse é o gancho perfeito pra gente ir pro próximo bloco, que é o nosso bloco de produtos da semana. Que não é o bloco de produtos da semana, senão a gente exercitando aqui o nosso uso de diferentes produtos e vendo o que a galera tá usando por aí, também possa inspirar a gente. E aí, Arthur, que é o seu produto da semana? Cara, aqui vamos fazer um uma pausa aqui de comentários de a gente tá gravando esse episódio no domingo, normalmente a gente grava ele na segunda, então não vamos ter muitos produtos da semana. Essa semana os ouvintes não tiveram tempo de nos enviar, Era o tempo de mas, usar. mas vamos lá. Cara, o meu produto da semana é o WhatsApp. Você fala, Porra, pô, mas o WhatsApp, produto desconhecido, né? inovador, Lembrando que quando a gente começou esse diferente. bloco aqui, a gente sempre falou isso, que não eram só apps novos, eram apps que estavam. É o que E você, esses são é o que você problemas, né? usou bastante É o na que você semana. usou, o produto que É você isso. usou, e pode ser uma coisa física, ou pode ser uma coisa digital, pode ser um digital também, e tal, não sei o quê. Eu É, odeio muito a palavra eu odeio digital. essa palavra Eu também, odeio mas é muito a palavra digital. muito ruim. Mas vamos lá. Cara, mas o WhatsApp, porque é incrível a quantidade de coisas que dá para fazer num app. Pode desde simplesmente conversar com as pessoas, né? Olha só quanto
Cara, pô, e eu conheço várias pessoas que fazem isso também. Você faz as suas anotações com você mesmo, no chat com você mesmo. Eu tenho um grupo aqui, inclusive vou mandar um salve pro Bob, pra Laura, pro Mozão, que a gente tem um grupo de meio fitness. Então a gente coloca lá enquete de domingo a sábado de quem tá se exercitando. Então, se você se exercitou 4 vezes por semana, check. Se você exercitou coisa menos, você paga a rodada no bar quando a gente for pro bar. Mas a gente usa o WhatsApp pra isso. A gente poderia usar o Gene Rats, que a Nana e várias outras pessoas já indicaram aqui? Poderia. Mas dá pra fazer pelo WhatsApp. Enfim, é isso. Lembra E o que a gente seu? teve uma fase aqui Ah, não. do podcast? Não, uma fase que a gente tava falando muito sobre super apps e tal, e a gente vira e mexe falando que o WhatsApp é o super app do Ocidente, o super app brasileiro, né? É só mais um exemplo disso aqui. É isso. Inclusive, a gente não colocou aqui, mas saiu uma entrevista recente de uma das VPs lá do Meta falando sobre o quão forte eles estão indo nessa estratégia para fazer o WhatsApp virar um app mais usado nos Estados Unidos, tá ligado? Para ajudar essa estratégia deles. O sonho molhado da Meta é, tipo, as pessoas pararem de usar o iMessage e usarem, seja o WhatsApp, seja o Facebook Messenger, né? Que agora é tudo integrado ali, Instagram Messenger, então ser migrado do ecossistema da Apple pro ecossistema da Meta. É isso. Mas e aí, meu querido, qual foi seu app da semana? Cara, o meu app dessa semana, meu produto dessa semana foi o Livelo, a Livelo, não sei. Que é um produto ali para você acumular pontos que depois você pode tanto enviar para companhias aéreas quanto trocar lá no Shopping Livelo, mas o meu uso aqui principal é acumular pontos para depois enviar bonificado para companhias aéreas, então para viajar. E especificamente essa semana, eu botei ele como produto da semana que eu tive um caso de uso específico que eu tinha que comprar uma mochila. E aí eu fui no shopping, olhei a mochila e tal, gostei. Só que, pô, se eu comprasse lá na hora no shopping, eu não ia ganhar nenhum benefício a mais com isso, né? E aí eu entrei na Livelo, vi que tinha pontuação ali se eu comprasse no site da loja que eu tava comprando. Nem tava com bônus na época, era um para um, né? R$ 1 para um ponto ganho. Mas aí eu fui, comprei no site pelo celular e botei pra receber na loja. E aí eu tava no shopping, eu fui dar uma volta, fui almoçar. E depois, deu um tempo, recebi o e-mail, fui lá, peguei na loja. Então, eu queria trazer porque acho que tem várias oportunidades dessa pra gente ganhar aí benefícios, vantagens e tal, que às vezes a gente deixa passar batido e a Livelo tem muito disso. Então, principalmente pra quem quer entrar na ilha de milhas, viagem e tal, já foi melhor do que tá hoje, o mercado tá pior do que era ali na época da pandemia e tal. Mas super vale a pena tentar entender um pouco mais. Quem quer entender de milhas, em vez de você pagar um curso de 2.000, 3.000 reais aí pra entender, o grosso do curso cartão é só uma parte do que você vai acumular, o grosso do que você vai acumular é comprando coisas via Livelo. Então, acabei de economizar aqui 2.000 reais para vocês. É isso. Busquem conhecimento sobre isso para quem quiser, porque esse é o grosso do acúmulo de milhas aí. Ó, Olivelo, depois dessa, vocês podiam patrocinar um episódio. Vou mandar um link lá pra alguém que trabalha lá. Pedir Manda. pra. Vou pedir pra Manda. patrocinar aqui uns É episódios, né? isso. Depois E dessa explicação aí, pô. mesmo a gente tendo pouco tempo, tiveram ouvintes que mandaram pra gente aí os produtos da semana deles. O que a gente tem essa semana, Arthur? A gente tem essa semana. O César mandou o Slack, o Paulo mandou no GovBR, e ele falou assim, cara, é bom. O Bom, aplicativo bom, resolve. E aí ficou bom. uma hora. O Glauco mandou da Zona Azul, ele falou, cara, é ruim, mas é bom ao mesmo tempo. Ele é simples e fácil de usar, é útil, é ruim de ter que pagar para estacionar na rua, né? É ruim, mas o que o app funciona e atende o objetivo dele. E acho que foi isso. O GovBR só tem uma reclamação que vira e mexe nos apps que tem login via GovBR, eu entro e aí eles não estão mais logados. Aí ele fala assim: quer logar com a biometria? Quero. Aí não funciona a biometria, aí você tem que ir lá e botar o seu login e senha do GovBR de novo para habilitar a biometria. Mas fora isso, acho super prático. Continue mandando os seus aplicativos da semana, dos Da semana produtos.
Não só apps, manda aí pra gente produtos Os físicos também. Já produtos, falou de sim. tênis aqui, já falou de outras coisas, então manda pra gente aí as coisas que vocês estão mais usando na sua semana. Então é isso aí, né? E a gente esqueceu hoje lá no início, não voltou aqui pro final, mas nos próximos vai estar lá. Segue a gente, né? Tem a newsletter do AX, que eu vi por aí. Tem a Brilliant Basics, que inclusive até está saindo em quase todos os episódios aqui o título da newsletter. Siga a gente também no Instagram, no TikTok, no Twitter, onde quiser. @Arthur Close, com K, @AX, @Protcarena. Compartilha com o coleguinha. Compartilha aí na rede social também. Marca a gente lá nos stories quando você ouvir o episódio. É isso. A gente se Semana que vem vê. tem mais? Semana que vem tem mais. A gente se ouve por aí. Show, até semana que vem. Valeu, galera! Valeu!